Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em temática sistêmica, e também com base em neurologia, o potencial ou a potência do ofício condiciona ou é condicionado pela dinâmica de responsabilidade. A ética não é um conjunto de regras morais, mas a geometria do equilíbrio em um sistema de trocas. A etimologia e a própria morfologia dos conceitos traz a responsabilidade como um ato que promove e promete o retorno. Tais estruturas de tensão consomem o produto da energia cuja responsabilidade, acolhimento, cuidado, amparo, criam um vetor de força que exige uma resposta para o equilíbrio do sistema. Já o ofício, cuja obra ofere fazer um prospecto sintrópico da ação, um prospecto de organização, se traduz através da transformação da realidade abstrata ideal para a morfologia física através do trabalho qualificado pelas propriedades e protocolos do ofício. A dinâmica das responsabilidades trazem esta sistemática de tensão, cujo processo ou proposta envolvem aspectos dinâmicos da dinâmica tribal. Matematicamente, a responsabilidade pode ser vista como uma equação de equilíbrio das forças, onde a carga pode superar a estrutura de suposta individualidade. Já a sistemática de carga deve ser coletiva, e quando atribuída a carga ao indivíduo, ele tange ao colapso, ao estresse, à própria entropia cognitiva, à confusão de ideias, pois ele se corrompe perante as obrigações e obrigatoriedades de cada ofício. Já o campo da força da própria ética, as constantes mantêm a integridade da própria estrutura. Se um ser consulta uma falha ética, ele altera as propriedades de campo, ele altera as estruturas de desconfiança, ele estrutura ou acha o ruído no sistema, ou ele acha o problema que causa o ruído no sistema, que está sempre ligado à dinâmica de ofícios e corrupção. Os aspectos conflitivos e as aflições ocorrem dentro dessa dinâmica das forças de responsabilidade. Enquanto a responsabilidade dissociada é um vínculo, o ofício é o fluxo. Em sintropia cognitiva, o ofício é o estado onde a técnica e a imaginação convergem. Já a estrutura de ofício trazem dominância para as propriedades matemáticas e para a lógica de operação. A presunção de prudência e razoabilidade traduzem um aspecto operativo, criativo e estrutural para a abstração de ideias em conceitos concretos, concluindo um produto morfológico como ideia funcional. Dada a característica da dinâmica, produzimos um resultado sistêmico, onde o produto da felicidade é a felicidade de muitos. Dada a responsabilidade, como vetor reativo, temos a posição como resultado, quando integrado e adequado,
as adequações ocorrem sistematicamente, fazendo a manutenção da ordem em um processo de homeostase. Já o ofício, como vetor proativo, traduz a expansão da realidade de forma sintrópica, onde eu faço parte de uma grande estrutura, cuja estrutura tem como benefício próprio a alegria e felicidade coletiva, dada a responsabilidade e estrutura de responsabilidade coletiva. Neurologicamente, a estrutura de responsabilidade traduz um aspecto baseado em um córtex pré-frontal, trazendo planejamento e julgamento. O córtex depende de camadas bem estruturadas e protocolos bem fundamentados para a execução ser feita com maestria. Os estados de fluxo ocorrem de modo a perceber uma grande diminuição de esforço, e o nível de precisão aumenta consideravelmente. Sendo assim, temos a ética como um processo de grande economia, de autonomia, ecossistema, de energia. A sistemática da ética é mais eficiente, porque elimina a necessidade de mecanismos de controle e vigilância, sobrevivência. A confiança reduz a fricção e o processo entrópico. Nas relações de consultoria, podemos ser consultores da nossa vida, e nas relações de educação, podemos ser educadores da nossa vida. Tendo um design da ética, podemos ter a ética como estética da ação. Um bom profissional é um profissional de ofício pleno. Um bom ser é um ser de responsabilidade natural, aonde seus atos não são de natureza abstrata ou condutiva. Seus atos são de natureza plena, e a plenitude da natureza traduz um aspecto funcional para as percepções de função e para as funções de percepção, dada a essas estruturas um reflexo por meio da ausência ou presença da ética, sem nenhum tipo de desconforto ou estresse. Ou seja, fazendo certo pelo certo, uma vez que eu sei o que é certo. E caso eu não saiba o que é certo, eu procuro quem pode me oferecer uma narrativa coerente e natural, sendo que eu, como conjunto de expressão, tenho expressão como aspecto fundamental, tenho expressão como aspecto adequado e adequação como aspecto funcional, funcionalizando assim uma proposta mais idealizada e proporcional às capacidades e grau de consciência de cada indivíduo, respeitando o grau de consciência e o grau de ciência das coisas, mediando as capacidades e desenvolvimento multidisciplinar extremamente dinâmico da psique humana, favorecendo assim atos mais coerentes, serenos e saciados, e não favorecendo dinâmicas dramáticas e dissociadas, atos melindrosos e manipuladores que disfuncionalizam e corrompem o ecossistema como um todo. Alguém apresenta alguma dúvida? Obrigado a todos. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo. E uma bela noite a todo mundo. E eu vou pedir para que essa aula seja postada gentilmente. Que a paz esteja em vocês, pois ela está o tempo todo. E que ela seja percebida por vocês, pois ela é inerentemente um fato ao presente, que é o presente de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.